Bem, nesta santa noite de ano novo, do final do ano 2025, o ano que era novo e agora já é velho, e iremos passar para o 2026, o ano novo que irá ser velho. E eu quero convidar a meditar na, na, na passagem do tempo. O tempo não é emotivo, o tempo não para quando, mediante as nossas emoções, não. O tempo continua à mesma constância, ao mesmo ritmo e sem exceções, sem falhas, sem compromissos, sem se comprometer com nada, nem ninguém, nem nenhuma ideologia, nem nenhuma. É constante, completamente constante. Portanto, o que tem de mudar não são as circunstâncias, o que tem de mudar somos nós, como nós nos correspondemos às circunstâncias e a nossa resposta de fé às circunstâncias que Deus nos coloca. Por isso, para este ano 2026, eu convido-te a tomares ação. Deus chama-te a tomares ação neste ano 2026. Deus chama-te a ouvir o que Ele tem para te dizer. Deus chama-te a converteres o teu coração. Deus chama-te a viveres uma vida ligada a Ele, em submissão à sua vontade. Não por medo, mas por amor, por gratidão. Portanto, a entrar em 2026, convido-te a teres esta mentalidade que o tempo é passageiro. Tudo o que há no mundo é passageiro. O tempo há de passar. E o que tem de mudar somos nós e como nós respondemos. E o tempo passa. E a diferença entre as pessoas que trabalham, que se dedicam, se submetem à vontade de Deus, e as pessoas que não fazem isso, é à medida que o tempo passa, as pessoas que se dedicam voltam, olham para trás, o tempo passou, e dizem, ok, consegui fazer isto, consegui atingir este objetivo. Agora estou muito mais realizado, sinto que estou muito mais alinhado com a vontade de Deus. E as outras pessoas vão olhar para o mesmo espaço-tempo e vão dizer o contrário. Vão dizer que não estão alinhadas, vão dizer que pioraram, vão dizer que estão pior. Portanto, eu convido-te a refletires numa passagem bíblica antiga do Antigo Testamento, um dos profetas do Antigo Testamento, o profeta Jonas. O livro de Jonas. É um dos livros mais curtos da Bíblia. E eu estou sempre a falar sobre esta história. Mas é uma história que encapsula muito bem o que é a tomar ação e orientarmos com a vontade de Deus de uma maneira negativa. Então Jonas era um profeta e Deus chamou-o a profetizar na cidade de Nínive. Nínive é uma cidade com muito pecado, muito paganismo, com muito sacrifício pagão, muitos rituais pagãos, e Deus chamou a profetizar nessa cidade e converter essa cidade. Jonas no início começou a sua jornada para Nínive, mas no primeiro momento onde ele teve uma escapatória, teve uma saída, ele entrou num barco e foi para Tarsis. Tarsis é no sul de Espanha. Portanto, ver Terra Santa, Médio Oriente, sul de Espanha. Esse é o esforço que ele fez para fugir a Deus, fugir à vontade de Deus, fugir ao Espírito que o chamava. E muitas vezes é o que nós fazemos. Nós sentimos-nos chamados, sentimos que há alguma coisa ali, que, ok, devemos investigar isto, e não o fazemos.
metemos em o Espírito Santo que nos chama arde, queima. E em vez de nós mergulharmos nesse fogo, vamos tentar suavizar o fogo. Vamos tentar ir com distrações, com redes sociais, com álcool, com drogas, com distrações, pronto, de ficar a gastar tempo. Nós tentamos suavizar esse fogo que, pronto, por vezes pode doer, por vezes pode ser desconfortável, mas é esse fogo, esse desconforto que nos vai fazer crescer e vai nos fazer encontrar a vontade de Deus. Portanto, para continuar, quero partilhar aqui mais uma passagem do Evangelho de São Lucas 21. Tendo cuidado convosco, que os vossos corações não se tornem para... Isto é aqui um bocado difícil de ler. Okay. Tendo cuidado convosco, que os vossos corações não se tornem pesados com a devassidão, a embriaguez e as provocações da vida. E que esse dia não será não caia sobre vós subitamente. Isto é um bocado difícil de ler aqui no escuro, mas pronto. Como um laço, pois atingirá todos os que habitam a terra inteira. Velai, pois, orando continuamente, a fim de teres força para escapar a tudo o que vai acontecer e aprenderes firme e apresentares firme diante do Filho do Homem. Ok, esta leitura foi horrível, que com esta luz eu não consigo ver, os meus olhos também não estão muito bons, mas pronto, o que diz basicamente aqui é: vigiai constantemente por onde o Senhor nos chama. Tomai ação, quando nos sentimos chamados, toma ação, faz qualquer, mesmo que não seja por aí que o Senhor te quer chamar, mesmo que, pronto, penses que é por aí, toma ação, Deus chama-te a tomar ação este ano. E outra vez, os vossos corações não se tornem pesados com a devassidão, a embriaguez e as preocupações da vida. Olha, estou já a testar para o ano novo. Estou já a testar os foguetes para o ano novo. Isto são sinais que Deus nos está a avisar, já em precaução, para tomarmos ação sobre a vontade do Senhor. São sinais, são antecipações para entrarmos em 2026 mais atentos. Como eu estava a dizer, os vossos corações não se tornem pesados com a devassidão, a embriaguez e as preocupações da vida. A vida é difícil. A vida tem muitas tribulações, tem muitos altos e baixos. Podemos ver isso claramente na Bíblia. Mas tentar suavizar isso, não com a palavra de Deus, não com o consolo de Jesus, mas sim com os consolos do mundo, vai fazer com que nós mergulhemos mais no pecado. Vai fazer com que nós tentamos apenas amenizar os nossos problemas e não ir à fonte, à raiz dos problemas, que é a falta de Jesus. Ou então os problemas podem nem desaparecer, mas podemos ao menos viver com eles, podemos ao menos lidar com eles e podemos ao menos tentar fazê-los desaparecer com uma mente inspirada pelo Evangelho e pelo Espírito Santo.
Portanto, São Tomás de Aquino, o maior teólogo da história da Igreja, diz: a preguiça é o desprezo dos bens do céu. A preguiça é o desprezo dos bens do céu. Voltando para a história de Nínive, o profeta Jonas sabia exatamente o que ele tinha de fazer. Estava literalmente, era só isto. Ele sabia exatamente o que ele tinha de fazer. E mesmo ele fugiu. Ele não quis enfrentar esse desconforto. Que a preguiça é o desprezo dos bens do céu. A preguiça é quando nós sabemos de alguma coisa, mas não a entendemos. Nós sabemos, mas não entendemos. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, mas eu não submeto a vida a Ele. Porque eu não entendo realmente o que isso quer dizer. Se eu entendesse realmente o que isso quer dizer, toda a gente parava completamente o que estava a fazer para ir adorar o Senhor e seguir a vontade do Senhor. Mas são poucas as pessoas que sabem e entendem, e muitas das pessoas que sabem e não entendem. Porque se entendessem realmente, sabiam a magnitude que é. E isso é um grande problema na igreja, é saber, mas não entender o que realmente se passa. Muitas pessoas estão na missa, e sim, graças a Deus vêm à missa, graças a Deus estão na presença do corpo e sangue do Nosso Senhor. Graças a Deus estão lá a ouvir o Evangelho, estão lá a rezar. Mas são poucas as que realmente sabem o que é que... Especialmente os jovens. Vejo muitos jovens da minha idade na igreja, na missa, e não é para julgar. Não é para julgar, mas é para avisar. Para cautelar. Completamente desligados com o que está a acontecer. É só mais uma fase no dia. Quando não, a missa é o maior momento da semana. Deve ser o maior momento da semana. Estamos na presença de Jesus, o sacrifício de Jesus apresentado para nós. Deve ser o maior momento das nossas vidas. É poder ir à missa. Deve ser o maior momento, maior, com mais graça, com mais antecipação das nossas vidas, é poder ir à missa. Quem sou eu para estar na presença de Nosso Senhor? Quem sou eu para que Nosso Senhor morra para mim e volte na Eucaristia todos os domingos, todos os dias? Quem sou eu para poder comungar e receber esses dons espirituais? Portanto, muita falta de ação também é falta de entendimento. É o desprezo dos bens do céu. É morrer de sede ao lado da fonte, porque não entendemos como usar a fonte. A preguiça é o desprezo dos bens do céu. Se alguma frase inspiradora, aquelas frases inspiradoras que se tem para entrar para quando há um ano novo ou quando há um Natal ou tudo mais. Se queres uma frase inspiradora para entrar em 2026, para te meter medo, para tomar ação, é: quando eu tenho preguiça, quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu sei que tenho de fazer alguma coisa e não a faço, a preguiça é o desprezo dos bens do céu. Porque nós sabemos a vida que está do outro lado. Nós sabemos a vida que nós podemos ter. Nós sabemos a vida que nós podemos ter depois da nossa vida, depois de morrermos. Mas mesmo assim, nós sempre que pegamos, nós conscientemente, ora, mais um aviso, conscientemente agora falta uma palavra, conscientemente escolhemos não viver essa vida. Conscientemente escolhemos o inferno ao céu. Porque o pecado é esse. É rejeitar Jesus. Rejeitar a graça de Jesus. Desalinharmos com a vontade de Deus. Esse é o pecado. A palavra pecado, eu não sei bem qual é que é o grego original, mas significava falhar no alvo. O pecado é falhar no alvo. O alvo é Jesus.
O objetivo é a morte. O objetivo das nossas vidas é morrer. É viver a nossa vida dedicada a Jesus, sumidos à vontade de Deus, para nós morrermos e vivermos eternamente com o Senhor. É deixar o Senhor viver em nós durante esta vida para que nós possamos viver com Ele depois da morte. A morte é o nosso objetivo na vida. É chegar ao céu. É morrer e chegar ao céu. Portanto, o pecado é algo que nos desalinha com esse objetivo. É falhar no alvo. É estarmos a jogar a arco e flecha e falharmos no alvo. E imagina que a flecha é a nossa vida. O pecado é algo que tipo, move a flecha da trajetória. Idealmente a nossa flecha seria uma flecha completamente tipo direita. Mas o pecado e pronto, os problemas da vida desalinham. E as circunstâncias da vida desalinham a nossa flecha. E nós, com a graça de Deus, temos de voltar a alinhar a nossa flecha. E quando falhamos, voltar a alinhar a nossa flecha. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida como cristãos. É uma vida difícil, é por ser difícil. É alinharmos com o sacrifício do nosso Senhor, é alinharmos com a dor do nosso Senhor, é alinharmos com os mistérios dolorosos. E mesmo na nossa vida aqui na Terra, nós sabemos a vida que nós podemos ter, especialmente como homens. Nós sabemos a vida que nós podemos ter aqui na Terra. Nós sabemos que nós podemos trabalhar para poder, sei lá, termos uma casa boa, uma família boa, um trabalho bom, vivemos a vontade de Deus aqui na Terra. Nós sabemos que podemos ter isso, nós sabemos que podemos ter essa vida, se for da vontade de Deus, obviamente. Mas sempre que ficamos na preguiça, cada vez que sabemos que temos de trabalhar, mas não trabalhamos, estamos ativamente a não escolher essa vida e a escolher a vida que iremos ter depois de tantos maus hábitos. Eu não sei se isso faz muito sentido, mas para mim faz. Para mim faz sentido. E desde que eu ouvi essa frase de São Tomás de Aquino, eu nunca mais vi a preguiça de outra forma. A preguiça é literalmente só escolher uma vida pior. A preguiça é escolher uma vida que eu não quero. Sacrificar o futuro para ter um prazerzinho agora aqui. Ou sacrificar o futuro para eu não sofrer uma dorzinha agora por aqui. Eu queria partilhar muito brevemente, se eu conseguir ler, que isto aqui está difícil, mais uma passagem, desta vez é de Mateus 6. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem onde a traça e a ferrugem o corroem e os ladrões a roubam. Acumulai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem e os ladrões não roubam. Pronto, eu há bocado falei de uma vida, nós queremos também a vida mais material, a nossa vida aqui na Terra, que pode ser boa, não estou a dizer que temos de ver uma vida má, temos de ver uma vida alinhada com a vontade de Deus. Mas mesmo que, pronto, nós desejemos ter uma vida boa aqui na Terra, nós desejemos, pronto, ter dinheiro, ter uma boa casa, uma boa família, pronto. Isso tudo são coisas boas, são bens materiais porque são bens. Eles chamavam-se maus materiais. Mas é muito importante até a família. É muito importante não meter as coisas acima de Deus. Os nossos maiores tesouros estão no céu. O maior tesouro da igreja é a Eucaristia, que é o céu na terra, que é Jesus na terra. Portanto, nunca nos deixarmos esquecer
que o objetivo da nossa vida é morrer. O objetivo da nossa vida é viver esta vida alinhada com a vontade de Deus, seguir a vontade de Deus inteiramente e morrer. Não precisamos deixar para trás um legado, não precisamos deixar para trás nada que não seja da vontade do Senhor. Podemos fazer isso. O Senhor pode-nos conceder um legado, pode-nos conceder as forças para construir um legado, que o nosso nome pode ficar conhecido por milhares e milhares de anos até ao fim do mundo. Ou não. Pode ou não. Só o Senhor é que sabe. Nós podemos ser esquecidos uns anos depois de morrer, ou podemos ser lembrados pela vida inteira. Não interessa. Não interessa, porque esse não é o objetivo da nossa vida. O objetivo da nossa vida é alinharmos com a vontade de Deus, morrer e viver eternamente com Ele. Portanto, voltando ao início do vídeo, Deus chama-te a tomar ação em 2026. E tomar ação é alinhar-te com a vontade de Deus. Não sabe a vontade de Deus, então para tomar ação é ir à igreja, rezares, estás em comunhão com a igreja de Cristo. Penitência, analisares a tua vida, isso é tomar ação. Tratares do teu corpo é templo do Espírito Santo, o teu corpo foi-te emprestado, o teu corpo não é teu, o teu corpo é-te emprestado. Portanto, toma muito bem conta do teu corpo. E lembra-te que sempre que não tomas ação, sempre te sentes chamado para algum lugar e não tomas ação, estás a escolher uma vida pior para ti e para a tua futura família, se for a vontade de Deus ter uma família. De qualquer maneira estás a desalinhar-te com a vontade de Deus. E esse é orgulho também. A preguiça é orgulho. É nós sabermos do sacrifício de Cristo, mas não entendermos. Outra vez. É nós sabermos do sacrifício de Cristo, mas não queremos saber sobre isso. Mas ninguém é perfeito. Por isso é que temos a graça de ter o sacramento da confissão e da reconciliação, que renova a nossa graça no batismo. Por isso, com muita verdade e com muita fé, vamos entrar em 2026, um ano que daqui a uns meses irá ser velho, tal como é 2025 agora, porque isto é passageiro, tudo passa, tudo corrói, como diz aqui, tudo corrompe-se, a ferrugem. A nossa vida é poeira, nós somos poeira. Nós somos cinzas neste mundo. Mas nunca te esqueças também que se confiares nele, Deus providenciará. Nunca te esqueças disso. Um santo 2026 e boas entradas e alinha-te sempre com a vontade de Deus.